É crepúsculo aqui na Academia da Força Aérea e hoje aconteceu a cerimônia de entrega dos espadins. O cadete no primeiro ano, em julho, no dia 10, quando possível, né? Recebe seu espadim. E quando ele conclui o curso, depois de 4 anos, ele entrega esse espadim e recebe uma espada de oficial. Há 45 anos, em 1975, né, nesse mesmo dia 10 de julho, eu recebi o espadim. O Senhor me concedeu essa bênção. E eu já estou aqui lembrando, e me lembrei também da questão da autoridade. O Senhor Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que lhes tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele estava ressuscitado, né? Tinha vencido a morte e tinha toda a autoridade. Isso é importante na questão de autoridade, né? E naquele tempo existiam pessoas piedosas, como até hoje existem, e elas são muito amadas por Deus. E havia um centurião chamado Cornélio, lá em Cesareia. Ele era uma pessoa importante, né? Uma autoridade do governo romano. E ele teve uma visão de um anjo que dizia para ele enviar mensageiros a Pedro, em Jope, a fim de que Pedro lhe contasse a respeito das coisas. Porque ele, Cornélio, era um homem aprovado diante de Deus devido aos seus jejuns, suas esmolas, ou seja, a sua busca daquilo que fosse aprovado por Deus. Então, ele enviou 2 servos e um soldado. E quando esses 3 homens estavam chegando a Jope, onde Pedro estava hospedado, Pedro teve um êxtase, ou seja, o Senhor falou com ele e mostrou a ele uma visão, em visão, um lençol que descia do céu com toda sorte de animais impuros, inclusive, né? Eles, como judeus, não podiam comer aquilo. Mas ali estava e o Senhor lhe ordenou: Pedro, mata e come. Ele então respondeu: Senhor, não vou fazer isso, porque na minha boca nunca, jamais entrou alguma coisa comum ou imunda. Querendo, portanto, por meio da sua religião, dizer ao Senhor o que podia ou não. Ou quem sabe até se justificando ou querendo colocar diante de Deus a sua fiel observância de regras do judaísmo. Mas o Senhor estava interessado em coisa mais importante do que a religião de Pedro. E disse para ele: você não chame isso daí de comum e imundo, porque eu purifiquei. A autoridade está, portanto, aí, é que eu quero colocar. Ou seja, não interessa se do meu ponto de vista a coisa está certa ou errada, interessa do ponto de vista de Deus. E o Senhor decidiu que aquilo era puro. Mas como é que ele mudou? Ele é Deus, é uma questão de autoridade, ele pode. Você não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E na sequência ele ficou sabendo que tinha 3 homens ali, recém-chegados. E eles contaram que um anjo tinha aparecido ao senhor deles, o centurião Cornélio, e ordenado que ele viesse até ali, mandasse os servos para que Pedro fosse até o lugar. Assim Pedro os recebeu, ali pernoitaram na casa onde ele estava, em Jope, e no outro dia prosseguiram. E quando chegaram lá na casa de Cornélio, Cornélio o recebeu e disse: você fez muito bem em vir.
Agora nós queremos ouvir a palavra. E toda aquela casa foi salva. O Espírito Santo de Deus desceu sobre aqueles homens, eram gentios. Pedro achava que não podia, nunca isso seria possível, mas era possível sim. O Senhor Deus decide, em sua autoridade, decide o que pode. Hoje estamos com muitos mestres e muitas pessoas distribuindo o que pode e o que não pode. Hoje mesmo, alguém me mandou que recebeu de outro uma mensagem do tipo assim, orações que Deus não atende. Eu ouvi a primeira condição e achei aquilo tão fora do amor de Deus, que eu disse ao que me enviou: olha, não é bem isso não. Quem te enviou é uma pessoa que quer o teu melhor, quem publicou isso daí também, porém, o amor de Deus por nós não coloca essas condições todas não. São condições que nós religiosos inventamos de criar, tendo por objetivo muitas vezes dominar sobre a situação. Mas nós não podemos dominar sobre o relacionamento com Deus e muito menos a serviço dele. Porém, você tenha isso como muito importante. O Senhor te ama muito e Ele quer cuidar de você, quer te dar o melhor. Todo dia, a cada dia, eu tenho recebido assim e tenho testemunhado a vocês. Ofereça-se a Deus e não coloque restrições ao amor dEle. Todos foram salvos na casa de Cornélio e caiu o Espírito Santo sobre eles enquanto Pedro falava. Pense nisso. O Senhor te ama. E nesse dia, aqui estamos vendo essas coisas que o Senhor nos concede por seu grande amor e poder. Bendito seja o seu santo nome. Amém.